Muita gente me perguntou sobre os controles de touch que eu usei naquela TV sempre de 10 polegadas que eu coloquei o Super Nintendo dentro dela. O vídeo que saiu na última quinta-feira, eu vou deixar o cardzinho aqui para vocês verem o vídeo ou na descrição também. E eu queria mostrar para vocês como é que aquilo funciona, tá? Apesar do que eu falei no vídeo, não é nenhuma mágica, é simplesmente um sensor que você pode comprar. Quando eu mostrei esses sensores no vídeo, eu fiz questão de mostrar a caixa dessa forma, os sensores dessa forma. Porque se eu virasse ao contrário, vocês iam conseguir ver que está escrito em todos eles touch. E aí a surpresa ia embora. Então, fiz questão de deixar todos eles virados dessa forma para o pessoal não saber o que era. Mas a ideia aqui é muito simples. Você compra isso barato pra caramba no Mercado Livre, no AliExpress. No AliExpress deve ser dinheiro de pinga, deve ser muito barato. Mas eu comprei no Mercado Livre especificamente. 10 sensores touch por 28 reais. Então, lógico, tem o frete também. No meu caso, foi mais barato do que isso. Eu coloquei um CEP qualquer aqui para não aparecer meu endereço. Acho que eu paguei 9 reais na entrega. Então, assim, eu paguei, sei lá, 40 reais por 10 sensores. O que é razoável, bem razoável na minha humilde opinião. Como é que isso aqui funciona? É muito simples, na realidade. Eu passei um bom tempo pensando, nossa, eu queria fazer isso, mas como será que eu faço? E aí, quando eu comecei a pesquisar, eu encontrei esse negócio. Antes que vocês achem que eu sou algum gênio da eletrônica, que meu Deus, ele conhece tudo. Não, só o que eu fiz foi ter a ideia, eu quero comandos touch. E fui na internet e comecei a procurar sensor touch, sensor botão touch e tudo mais. E imediatamente apareceu esse TTP223, que é o nome desse sensor. Então assim, você não precisa ser nenhum gênio da eletrônica, é só você ter a ideia e ir atrás pesquisar. Beleza? A ideia aqui é simples demais. Peguem, vamos na câmera mais perto. Aqui atrás já tem marcado ground, I/O, ou na verdade eu acredito que isso aqui era para ser 1 ou 0 na realidade, tá? Porque não tem input aqui. Então isso aqui na verdade é ligado, desligado e VCC. Ou seja, a gente vai ligar a terra nesse primeiro pino, VCC no último pino e aqui a gente vai ter o nosso sinal. O legal desse sensor é o seguinte. Tá vendo esses dois jumperzinhos? Você pode mudar a maneira como ele opera, tá? Então, vamos colocar atenção nisso aqui para vocês poderem ver como ele funciona. Vamos pegar e colocar terra no terra e VCC no VCC. E aí vamos para outra câmera. Ok. Esse sensor trabalha, se eu não me engano, de 2.2 a 5 volts. Então, eu vou colocar aqui 3 volts e meio. Pronto. A ideia é essa. Só coloca terra e VCC. Quando você aproxima, tá vendo que o LED acende? Quando ele está aceso, quer dizer que ele está colocando 5 volts aqui no pino de saída. Quando ele está apagado, terra. Então, ele comuta entre terra e 5 volts. Se você fechar esses jumpers aqui, ele trabalha diferente. Ele tem mais 2 modos de operação. O primeiro é esse que vocês viram. Você aproxima, ele liga. Você tem o inverso. Você aproxima, ele desliga. Ou seja, ele está ligado o tempo inteiro. Quando você aproxima, ele desliga. E eu usei isso para o reset daquele Super Nintendo. E você tem o terceiro modo, que ele é um flip-flop mesmo. Você encosta, ele liga e fica ligado. Aí você encosta, ele desliga e fica desligado. E eu usei isso para a chave de power do Super Nintendo. Ok? Então, é só você fechar qualquer um daqueles 2 jumpers, ele vai operar de maneira diferente. Simples. Simplesmente o que você quer fazer com ele. A documentação está até no anúncio. Legal. Como que eu fiz isso no Super Nintendo? Não foi tão difícil. Para o reset, o circuito é super simples. O que eu fiz? A gente tem a nossa chave, certo? E ela está sempre em 0 volts até você aproximar o dedo. Quando você aproxima o dedo, ele dá um pulso em 5 volts. Quando você tira o dedo, ela volta para 0. Não é? Simples.
Isso é basicamente o que o botão de reset do Super Nintendo faz. Quando você aperta ele, ele joga 5 volts na linha de reset do SIC e aí o sistema reinicia. Então, basicamente, só o que você precisa fazer aqui é jogar isso na linha de reset do Super Nintendo. Tá? Só por garantia, só para garantir, de repente eu não coloco nada em curto e tudo mais, eu coloquei um diodo no meio do caminho só para ele não retornar. Tá? Além disso, eu tenho quase certeza que não é necessário, mas também só por garantia eu coloquei um resistor aqui de pull down. Quer dizer que essa linha sempre está para a terra através do resistor, exceto quando eu jogo 5 volts aqui, esse resistor basicamente é anulado e ele joga 5 volts para a linha. Isso aqui vai diretamente na linha de reset do SNES. Simples assim. A linha de power foi um pouco diferente. Da mesma forma, eu usei lá o meu touch como se fosse uma chave. Vamos desenhar ele dessa forma, que aí ele possa sair por aqui. Vamos dizer que aqui eu tenho 0 volts e aqui eu tenho 5 volts. Ainda bem que quando você configura esse touch para essa função de liga e desliga, ele permanece ligado ou permanece desligado, ele já começa em 0, ou seja, ele começa em terra. Se ele começasse 5 volts, você teria problemas, mas nesse caso, 0. Quando eu aproximo o dedo, ele vai para 5 volts e permanece em 5 volts aqui na minha linha de saída, ok? O problema é, os 5 volts que eu pego daqui, eu não posso usar ele direto no Super Nintendo, porque esse 6 aqui que faz esse trabalho de touch, ele só aguenta 20 mA na saída. E o Super Nintendo puxa quase 1 A. Então, não bom, não dá para fazer dessa forma. Eu preciso usar isso aqui para chavear alguma coisa para ele poder funcionar. Eu poderia simplesmente ter usado um transistor, mas eu quis usar um relé, só pela segurança da coisa, tá? Legal, mas mesmo para ligar o relé usa mais ou menos 100 mA, eu ainda precisei de um transistor de qualquer forma. Então o que que eu fiz? Eu peguei aqui da saída do meu sensor e coloquei uma resistência de 1K. Eu não lembro, acho que foi de 10K na realidade, 10K. E daqui eu puxei um transistor, ok? Esse transistor, o que que ele faz? Ele chaveia 12 volts aqui que eu tenho, o terra é comum. Quando eu aplico 5 volts aqui na base do meu transistor, ele fecha isso aqui. Ele é como se fosse uma chave também, liga, desliga, e o que controla ele é a base. No momento que eu mando tensão aqui na base, a gente sempre manda através de um resistor, ele fecha isso aqui e eu tenho 12 volts correndo. E aí eu coloquei o meu relé aqui, ligando e desligando a linha de 12 volts também, diga-se de passagem. E aqui, aí sim, eu mandei para o meu Super Nintendo. Ok? Então, aqui é o meu relé. Ele liga ou desliga os 12 volts que vão para o meu Super Nintendo e ligam ou desligam ele. Simples assim. Uma chave que aceita uma corrente pequenininha, né, que fornece uma corrente pequenininha, ativando uma outra chave, que na verdade é o meu transistor, que vai funcionar como uma chave, que por vez liga o meu relé. Então, na verdade, são 3 chaves, uma depois da outra, simplesmente por questão de corrente, tá bom? Normalmente, quando você liga um relé, o relé ele tem 2 pinos, que é onde você coloca os 12 volts. Você coloca 12 volts e terra, certo? E geralmente ele tem mais 3 pinos, que na realidade geralmente são 6, isso aqui inteiro é o relé. Na verdade, deixa eu fazer o risco contínuo, porque senão vai ficar nas zonas. Pronto. O relé geralmente é dessa forma. 2 pinos, que é o coil, que é a nossa bobina. E isso faz uma chave entre um pino que é comum, um que é normalmente fechado e um que é normalmente aberto. O que isso quer dizer? O comum é essa ponta da chave. Ela normalmente está fechada para um lado, certo? Geralmente ele está fechado para um lado. Esse aqui é o normalmente fechado. O outro é o normalmente aberto. Quando você liga a chave, ele vai para o normalmente aberto e o normalmente fechado abre,
certo? É simplesmente o status. Normalmente esse aqui está fechado com o comum, esse aqui normalmente está aberto, mas quando você liga a chave ele inverte isso, certo? Esses 12 volts que você coloca aqui, tá? Por causa de indutância e tudo mais, você pode ter um pico de corrente, um pico de tensão que retorna e pode queimar o teu transistor. Então normalmente aqui a gente coloca um diodo invertido, tá? Isso aqui é só para evitar esse pico de corrente que pode gerar um problema. Vocês acham isso muito também em solenoide, tá? Geralmente tem um diodo invertido também na entrada. E aí isso aqui funciona como a tua chave. Quando você coloca 12 volts, ele fecha o comum com o normalmente aberto. Quando você tira os 12 volts, ele fecha o comum com o normalmente fechado. E aí eu simplesmente soldei o SNES, os 12 volts do SNES aqui e aqui. Quando eu coloco 12 volts, ele clac, fecha os dois e manda 12 volts para dentro do Super Nintendo. Então é bem simples, tá? Todo esse transistor e relé que você viu, é tudo uma questão de eu não posso alimentar o Super Nintendo simplesmente com isso. A corrente que ele fornece é muito pequena. Mas para acender um LED e alguns circuitinhos bobos, você pode usar ele tranquilamente, tá? E se ele não fornecer tudo que você precisa, coloca um transistor depois. Provavelmente eu poderia ter colocado o Super Nintendo simplesmente na saída do transistor, sem nem precisar do relé. Eu sinto uma certa segurança em, sabe, naquele negócio físico do clac, dele ligando. Eu sei que ele tá passando por uma chave, realmente. Não sei, pode ser um pouco de idiotice minha, mas sei lá, eu quis usar um relé, por que não? Eu tenho ele aí. Então é isso, é assim que isso aí funciona. Busquem TTP223, muito fácil de usar, como vocês viram. Obrigadão, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Por favor, cliquem no like, inscrevam-se, ativem as notificações e até o próximo vídeo.